diferenciada nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. O livro mais difícil da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos encontrar, diga amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Fecha sua Bíblia nessa noite. Até o momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai, infinita bondade, misericórdia e graça. Te apresento a vida da tua igreja essa noite, que veio escutar uma palavra saída do teu trono. E eu venho te pedir que essa noite o Senhor pode edificar, o Senhor pode exortar e o Senhor possa ensinar. Eu venho te pedir que o teu Santo Espírito possa convencer a tua igreja do pecado, da justiça e do juízo. Eu venho te pedir, Pai, que essa noite, essa pregação possa ficar guardada, entranhada dentro do ser da tua noiva, da tua igreja. E as pessoas que estarão vendo esse vídeo, que eles possam ser impactados pelo poder da tua glória. Eu venho te pedir, Senhor, traz em paz aqueles que ainda estão por vir, Senhor, e abençoa aqueles que estão aqui essa noite. Eu venho te pedir aqueles dois pedidos, Pai. Faz a tua igreja entender, então, amplia o entendimento da tua igreja e troca esse coração de pedra, Senhor, que possa ter ficado lá de fora o sofrimento, a angústia, o dia trabalhoso, truculento que foi hoje, e que esteja aqui, Senhor, se desprendendo de si mesmo, para apenas escutar a tua palavra. Então eu te peço que haja convenção nesse coração, para que seja um coração derramado na tua presença nessa noite. E a igreja que veio aqui escutar a palavra de Deus, abra a tua boca e dá uma glória para Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Tem uma palavra muito difícil, e mais do que nunca eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus. E quando eu estava vindo para cá, o trânsito estava meio perturbado, eu posso dizer dessa maneira. Caminhando à minha frente, tentando fechar várias vezes, cerca de 5 vezes. Eu puxava para o lado, ele puxava também. Eu puxava para o outro, ele puxava também. Eu digo, Jesus, só pode ser vitória que vai ser gerada no meio da igreja. Eu tenho uma mensagem, eu peço que você redobre a sua atenção, que ela é muito delicada, essa mensagem. E eu te peço a você olhar para o altar e receber da parte de Deus. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro da Gênesis, segundo escreveu Moisés, no versículo de número 1, no primeiro capítulo, nós iremos ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então temos um ponto final. Para entender o primeiro céu os primeiros céus e a primeira terra eram perfeitos. Deus tinha criado tudo perfeito. Mas só que quando adentramos no versículo de número 2, nós iremos se deparar com a terra no estado de caos. A Bíblia já vai nos dizer, nos relatar, que a terra estava sem forma e vazia. E eu fui procurar entender esse período de tempo, e Deus falou tremendamente ao meu coração. E eu quero te falar a história que está escondida entre o versículo 1 e versículo de número 2 do livro de Gênesis. E eu me alegro muito, porque o Espírito Santo falou no meu coração, e o tema desta ministração é tempo de restauração. Fala bem alto, é tempo de restauração. Olha para a pessoa que está do lado, diga, é tempo de restauração. Deus vai restaurar aquilo que está deformado nessa noite. Se você acredita nessa palavra profética, levanta a tua mão e adora a Deus nessa noite. Eu fui tentar entender esse período de destruição, e eu comecei a procurar, e eu comecei a entender
não foi criada vazia. Abra sua Bíblia comigo, vamos passear pela Bíblia nessa noite. Livro do profeta Isaías, profeta messiânico, 45, 18. 45, 18. Nós estamos lendo sobre a Gênesis. Eu estou falando de um período pré-adâmico, que foi antes de Adão. E eu estou entregando para você agora os relatos que existiu os céus e a terra antes de Adão, mas houve um período de destruição. Versículo 18 de Isaías 45 irá nos falar da seguinte maneira: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, a fez e a estabeleceu. Preste bem atenção: não a criou vazia. Temos uma vírgula, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro igual a mim. Glórias a Deus. Como entender? Profeta messiânico, ele vai falar coisas eternas, coisas que foi antes de Adão. Todo mundo pensa que o mundo deu início aqui no versículo 2 em diante. Pensa que o versículo 1 e o versículo 2 é a mesma coisa, mas não é. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Ele criou a terra para ser habitada. O profeta Isaías acaba de falar que ele não criou vazia. E como no versículo 2 está dizendo que a terra estava sem forma e vazia? Como se entender isso? O que foi que aconteceu para que a terra chegasse no estágio grande de destruição? Como iremos entender o que houve nesse período que a terra ficou sem habitação, ficou sem forma, ficou vazia? Apenas o Espírito Santo de Deus se movimentava sobre a face das águas. E eu vou te relatar o motivo dessa destruição, desse caos que houve na humanidade. Foi apenas por causa somente de um pecado. Um pecado, por causa de um pecado, houve a destruição, a primeira destruição da terra e dos céus. E você pode estar se perguntando: pastor, quem foi que pecou? Quem foi que errou? Lúcifer. Lúcifer, o querubim ungido, conhecido hoje como o diabo, o opositor, o inimigo de nossas almas. Por causa dele, do seu pecado, que ele se auto-ensoberbeceu, a terra foi destruída por causa dele. A história vai me falar alguns pontos difíceis, vai me falar que havia terra, seres humanos habitando uma terra normal, porque Deus tinha criado céus e terra para ser habitada. Bem, até que está me entendendo? Que é uma mensagem delicadíssima nessa noite. E como se entender o que houve? Qual foi o pecado de Satanás e que teve por consequência a destruição dos céus e da terra? Abra sua Bíblia comigo. Eu disse que hoje vamos passear pela Bíblia. Livro de Ezequiel 28, 11. Essa noite eu não tenho pressa. Eu quero que você entenda a mensagem dessa noite. Campanha: o Deus que surpreende. E não tem surpresa maior e melhor do que essa que vamos falar nessa noite. 28, 11. Vou lhe dar os motivos da destruição. Olha a revelação que o profeta Ezequiel recebeu da parte de Deus. Versículo 28 de Ezequiel, capítulo 28, versículo de 11, perdão. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfume e formosura. Mas preste atenção aqui que ele vai pular do rei de Tiro e Sidom. Versículo 13, atenção redobrada. Estavas no Éden. O rei de Tiro e Sidom não estava no Éden. Quem estava era Lúcifer. Atenção redobrada. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa
Lúcifer, antes dele cair, que hoje é Satanás, o diabo inimigo de nossas almas, olha o que é que tinha, olha o que era as suas vestiduras, olha para a roupa de Lúcifer: pedra sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Preste atenção: a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti num dia em que foste criado por Deus. Deus criou um dos maiores seres angelicais. Deus criou Lúcifer para ser o ministro de louvor dos céus. A Bíblia vai me falar que quando ele andava, sons musicais saíam de dentro dele, porque tinha pífaros e tinha tambores. Estavam nele. 14, versículo 14. Olha só: tu eras o querubim ungido para proteger. Satanás, ele foi feito para proteger o reino dos céus e a terra que era antigamente antes de Adão. Olha, preste bem atenção: eu te estabeleci no monte de Deus, e tu estava no meio de pedras afogueadas, tu andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Mas tem uma vírgula: até que se achou iniquidade em ti. Olha só como é. Deus cria um dos maiores seres da humanidade, nós podemos dizer isso. Deus cria para ele proteger, Deus cria para ele ministrar louvores a Deus. Mas tem um detalhe: Deus fez esse ser diferente. Deus colocou livre-arbítrio em Lúcifer, o poder de escolha. Sabe por quê? Porque o Bíblia, ele vai falar no versículo 17: elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, e diante dos reis te pus, para que olhe para ti, pelas multidões de tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos aqueles que te veem. Ele tinha um estágio de glória, mas Deus retirou a glória dele e lançou em cinza, em pó, sem nada para a terra. A Bíblia diz que Deus o lançou para que os homens, os reis, olhasse para ele como se quisesse dizer assim: ó, quem eras tu até hoje, momento, homem de glória, cheio de poder e autoridade, querubim ungido. Eu estou tentando falar algo para você que está sobre as nossas vidas. Quando recebemos o poder, quando recebemos a autoridade, quando recebemos uma vida financeira abençoada, a nossa tendência é se elevar. E se não tivermos Deus em nossas vidas, a queda já está bem feita. Aleluia. A sepultura já está armada, porque todas as coisas só vêm pela mão de Deus, só vêm pelo poder e o poder de Deus. Aleluia. Satanás, Lúcifer, ele tinha tudo, até o dia que foi achado iniquidade. Você está me entendendo daqui? Enquanto isso, a terra estava perfeita. Estava perfeita, sendo habitada. Homens na terra trabalhando. Pula agora para Isaías. Vamos passar pela Bíblia. 14. Isaías 14, 12. Eu quero entender o espaço de tempo que há no versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 do livro da Gênesis. Isaías 14,
12. Lúcifer, anjo de luz, querubim ungido, foi criado para a glória de Deus. Mas ele viu que ele era o dono da razão. Ele começou para olhar no seu poderio, e isso foi a sua queda. Isaías 14, 12 irá nos falar assim: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra. Ele falou no seu coração: irei, subirei e colocarei o meu trono ao lado do Deus Altíssimo, subirei aos mais altos da nuvem e serei semelhante ao Altíssimo, ao Deus Criador dos céus e da terra. Deus, sabendo de todas as coisas, ele vai e fala assim: ó, quem será semelhante a Deus? Nessa palavra que ele fala, ele cria um querubim, ele cria um arcanjo com o nome Miguel. O significado do nome Miguel é: quem é semelhante a Deus? A Bíblia diz que começou a haver uma guerra nos céus. Miguel, com seus anjos, vence a batalha. Deus tira o que tinha de melhor em Lúcifer, a música, e joga ele para a terra. Por que você acha que as músicas nesses últimos dias estão tão profanadas? Porque são as letras horríveis e fazem sucesso. Porque Satanás perdeu aquilo que era dele. Porque os louvores são feitos para Deus. As árvores em suas folhas batem palma para Deus. Os passarinhos louvam a Deus. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego louve a Deus. Mas Satanás, ele quer que as coisas sejam para ele. E isso é uma síndrome que temos dentro da igreja. Você, os obreiros, ou até um dia a minha pessoa, tem alguns momentos que querem as coisas para nós. Queremos bênçãos só para nós. Queremos que nós sejamos o centro de toda a atenção. Queremos ser respeitados. Queremos ter autoridade, a unção. Queremos ser os donos das razões. Você, na sua casa, quer ser o dono da razão. E esquece que homem e mulher é meu amém. Deus disse que criou da costela. Tirou da costela do homem para quê? Não para que andasse na frente nem atrás, mas que andasse do lado. A mulher é 50% do ministério do homem. Mas temos a síndrome de Lúcifer dentro da igreja. Pessoas que querem ser o dono da razão e não podem estar errado. A queda está próxima de ti. A queda de Lúcifer, como eu acabei de dizer para você, ela deformou a terra. É quando voltamos para o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 2. Olha só o versículo de número 2. Estava tudo perfeito, tudo em harmonia, pastor Francisco. Mas por causa de um pecado, ele quis ser maior. Ele queria ter mais daquilo que ele já tinha muito. Temos pessoas que não se contêm daquilo que Deus lhe deu. Quer mais, quer mais, quer mais. Me dê mais, me dê mais, me dê mais, me dê mais. Eu quero ser o centro da atenção. Me dê mais, me dê, eu quero ser o louvor, me dê mais. Porque você não se contenta com aquilo que Deus lhe deu. Eu tenho certeza, se você se contentar com aquilo que Deus lhe deu, se você viver a sua vida com aquilo que Deus lhe deu, Deus vai proporcionar coisas maiores para você. Porque Deus não entrega mais para os seus filhos, mas porque Ele sabe que no dia que entregar aquilo que você está pedindo hoje, você dá as costas para Deus, como o filho pródigo. Filho pródigo chega na casa do pai e diz: pai, me dá a minha herança, pega a minha bênção, pega a minha vida, recebeu a bênção, deu as costas para Deus. Quantas vezes você já deu as costas para Deus? Oh, glória, eu amo tanto quando a igreja fica em silêncio. Se você aprender a viver com aquilo que Deus lhe deu até esse momento, se você administrar como se deve, viver a sua vida, Deus vai lhe proporcionar coisas maiores. Receba essa palavra no teu coração. Voltamos para a mensagem.
estava tudo perfeito na terra. Segundo Isaías 45:18, Deus criou a terra para que fosse habitada, e Deus não a criou vazia. No versículo 2 do livro da Gênesis, estamos vendo que a terra estava sem forma e vazia. Vindo no original, o termo hebraico tohu está dizendo a terra estava desolada, estava arruinada, estava devastada. O texto no original, a exegese dessa palavra, sem forma e vazia, diz que a terra estava destruída. Ela tinha uma forma, mas estava em forma de destruição. Para você entender essa terra caótica que estava, eu vou abrir minha Bíblia e vou lhe falar, porque teve um profeta que teve essa visão. Ele viu a terra, do versículo 2 de Gênesis. Eu falo do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 23. Olha só como é que a terra ficou. Profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 23. Ele vai ver a visão da terra no versículo 2 do livro da Gênesis. Olha só que interessante. Observei a terra e estava assolada e vazia. Eu vou dar continuidade que a visão não termina. E os céus não tinham luz. Versículo 24 do capítulo 4 de Jeremias. Observei os montes e estavam tremendo, todos os outeiros estremeciam. Versículo 25. Observei e vi que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Observei também que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam destruídas diante do Senhor por causa do furor da sua ira. Você está entendendo aqui a terra do versículo 2 do livro de Gênesis? E acaba que eu vou começar a pegar a introdução. É para você saber o que Deus vai fazer essa noite na tua vida. Olha só onde é que Deus vai aparecer. Tudo foi feito por Ele, e todas as coisas serão para Ele, para a sua honra, para a sua glória. A terra está assolada, não tinha habitações. Os homens foram mortos por causa da queda de Lúcifer. Mas olha o que é que Deus vai fazer. Sabe qual foi? Eu pedi o Espírito Santo de Deus uma revelação. Sabe o que foi que Ele falou? Ele falou a seguinte maneira: eu não vou ficar quieto, parado, ver o inimigo meu prevalecendo sobre a minha criação. Deus vai e começa a ditar uma nova história. Deus vai e começa a fazer a restauração dos céus e da terra. Levanta a sua mão para o céu essa noite. Eu não sei o que o tempo foi destruído, eu não sei que tipo de situação você está, mas Deus se levanta no trono da graça e diz: tudo aquilo que Satanás destruiu, eu vou reconstruir. Tudo aquilo que foi arruinado, eu vou levantar novamente. Meus sonhos, projetos, família, vida social, vida financeira, está destruído, mas eu sou o Senhor da restauração. Diz o Senhor teu Deus nessa noite. Aleluia. O meu Deus gosta de se manifestar no impossível de nossas vidas. Talvez você está vivendo pelo impossível, não tem mais autoestima de nada, de prosseguir a vida, porque está perturbada, está tudo destruído, está sem forma e vazia. Mas Deus diz: eu vou enviar uma palavra profética. É tempo de reconstrução, é tempo de restauração. Deus está dizendo que vai fazer um milagre acontecer. Se Satanás destruiu tudo, chegou o tempo de restauração. Olha para a pessoa que está do seu lado, chega o profeta e profetiza em Deus: é o tempo de restauração, é o tempo da tua restauração. A terra estava sem forma e vazia, mas Deus lançou uma palavra. Aleluia. Versículo 3, Deus diz: e haja luz,
glória de Deus nessa noite. Aleluia. É só por uma palavra de Deus que o impossível vai acontecer. A terra estava sem forma e vazia. Os céus não existiam mais. Tudo destruído. Mas olha o Deus que surpreende, Daniel. Olha como é que o Deus que surpreende faz. Haja luz e houve luz. E viu Deus que era bom. E a luz era boa. E fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Foi a tarde e manhã do primeiro dia. Versículo 6. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e a separação entre águas debaixo da expansão e águas sobre a expansão, e assim foi. Deus chamou a expansão céus, porque os céus tinham sido destruídos por Satanás. Pela sua queda, pela sua rebelião, pelo seu pecado, foi destruído céus e terra, do versículo de número 1 do livro da Bíblia. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração. Deus viu que não poderia ficar a sua criação da maneira que ele estava vendo, sem forma e vazia. Deus diz: eu vou criar forma, eu vou dar jeito, eu vou fazer o impossível acontecer. E é isso que Deus vai fazer na sua vida essa noite. Aquilo que está sem forma, Ele vai dar forma. Aquilo que estava impossível, Ele vai tornar possível. Porque vai gerar glória para o nome dEle. Porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Chamou Deus a expansão dos céus. E foi tarde de manhã do segundo dia. Deus fez a separação entre as águas do mar, as águas da terra e as águas que estavam nos céus. As águas que estavam nos céus, é por isso que de vez em quando chove. Deus fez a separação, porque tudo que Ele faz é perfeito. Aleluia. O que você acha que os céus ainda chovem? Porque naquela época da formação de tudo, era tudo água. Deus fez separação de águas e águas. E o nome de uma separação foi céus, que deu o quê? Água. Interessante. E se Deus gosta de surpreender, também de enlouquecer a vida dos seres humanos. Porque o homem que vai procurar entender o que Deus faz, ele fica limitado. Mas olha o que é que Deus vai dizer. Disse Deus também: criou os céus. Olha só das águas, o que é que Ele faz? Ajuntem as águas debaixo dos céus, no lugar que apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou o nome da porção seca de terra. O pessoal disse que viu uma explosão, tem que ver, vai pensando. Então, uma palavra de Deus, estava tudo destruído. Ele colocou tudo no seu devido lugar. Estamos pregando na campanha um Deus que surpreende, um Deus que restaura e coloca o que está fora no lugar, no seu devido lugar. Talvez a sua vida sentimental essa noite está para lá de Bagdá. Talvez a sua vida social para a nossa sociedade não existe, ninguém lhe conhece. Mas não era para estar da maneira que está. Alguma coisa houve. Alguma atitude sua resultou da maneira que você está vivendo. Atitudes irresponsáveis levam à ruína. Sua vida financeira está destruída por quê? Abriu os olhos demais, fez compras demais e agora deve demais.
Por causa dos nossos erros, há destruição. Destruição nos lares. Eu falo de homens que não têm sabedoria para conduzir as suas esposas, e por causa disso, há destruição nos lares. Eu falo de mulheres que não querem se submeter ao homem, que não é sábia, e a Bíblia vai me falar em Provérbios que a mulher tola, ela derruba a sua casa. A mulher sábia edifica, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Atitudes irresponsáveis levam à destruição. Que tipo de atitudes erradas você está tomando com a sua vida? O que está resultando na tua destruição hoje? A terra estava sofrendo por causa de Lúcifer, mas Deus, com sua soberania e graça, olhou para a terra e disse: não vou deixar da mesma maneira. Em 6 dias ele fez os céus e a terra. E ainda tem mais interessante, ainda eu vou mais além. Porque Deus vai fazer uma reunião e vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu fico imaginando como era o homem antes da criação. Se ele diz que no Gênesis agora façamos o homem a imagem e semelhança, façamos ele agora, criamos o pó da terra, ele vai lá, faz o boneco, sopra por rolar com o fogo divino nas narinas do homem, e cria o homem conforme a semelhança e a imagem de Deus. E assim foi, assim criamos, somos nós, lindos, bonitos, porque nosso Deus é grande e bonito. Mas se a gente fosse de peixe, de macaco, de leão, eu fico imaginando como é, né? Eu quero só que você tenha um equilíbriozinho. Deixa eu ganhar um pouquinho de graça. Procure entender como é ser humano antes da destruição. Porque Deus vai falar: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Podemos ser feio demais, mas você é lindo, você é linda. Porque Deus te fez lindo e linda, porque você se parece com Ele. Se alguém dizer que você é feio, é mentira. É mentira dele. Você é bonito e você é bonita, porque Deus te fez da maneira que você é. Pastor, eu sou feio demais. Não é. Você é a menina dos olhos de Deus. Que tipo de situação está refletindo em sua vida? O Deus que surpreende. Como surpreender a sua vida da maneira que está? Arruinada, sem expectativa de vida, ministerialmente falido. O que devemos fazer para que Deus venha trazer a restauração? Naquela época ele recriou os céus e a terra e a humanidade. Mas Lúcifer, agora como Satanás, o lado da serpente, no jardim do Éden, tenta a mulher, e temos a queda do homem e da mulher. E Deus vai e destrói novamente a terra. No capítulo 11, que quando ele envia o dilúvio, e Noé adentra e estava apenas uma família, mas o pecado ficou. E o pecado traz a destruição. Atitudes irresponsáveis traz a destruição. Como eu falei, famílias. Que tipo de destruição você está vivendo nessa noite? Eu tenho uma notícia maravilhosa para poder te entregar essa noite. O Deus que surpreende está nesse lugar. O Deus da restauração está nesse lugar. Não precisa chorar muito não, porque eu sei que as suas atitudes aí estão te levando às ruínas da vida. Eu tenho uma notícia boa para te dar. O próprio Deus que criou os céus e a terra, Ele criou uma estratégia, um plano de redenção e salvação para a humanidade. Em Gênesis, Deus fez os céus e a terra. No livro de Apocalipse, nas visões do apóstolo João, ele vê um novo céu e uma nova terra. Porém,
esses novos céus e nova terra que o apóstolo João viu lá no, se eu não me engano, capítulo 19 de Apocalipse. Ele vai ver um novo céu e nova terra. Não haverá pecado, não haverá destruição. Por quê? Porque iremos servir a Deus, iremos ver a Deus da maneira que Ele é. Não haverá choro, não haverá ranger de dente. Mas enquanto estamos nessa terra, apóstolo Pedro vai falar na sua segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Ele vai falar o relato da primeira destruição da terra e vai dar o relato no versículo 2, que Deus cria os céus e a terra e que elas se sustentam até hoje, porque o fogo vai destruir a terra. Interessante. Sabe qual é o plano de Deus na tua vida? Que haja restauração para a vida que você tem essa noite. Por quê? Porque Deus tem um novo céus e uma nova terra. Se Ele tem um novo céus e uma nova terra, precisa ser habitado. Mas quem irá habitar essa terra? Aqueles que têm a vida restaurada. E você precisa de restauração. E você pode estar se perguntando: pastor, o que eu tenho que fazer para receber a minha restauração em todas as áreas? Deus está disponível a restaurar tudo aquilo que está destruído em tua vida. Antigamente Ele fez de vontade própria, mas hoje é por intermédio da graça e da misericórdia. Basta apenas você crer. Tudo é possível aos olhos daqueles que creem. O que está destruído na tua vida? O meu Deus, que criou os céus e a terra, que deu seu Filho Jesus, Ele pode restaurar, mas precisa de uma coisa: que você acredite que Ele possa fazer o possível na tua vida. Estamos na campanha O Deus da Restauração, e virão pregadores de fora, e eu peguei esse abacaxi pesado. Jesus, o que eu vou falar para a igreja? Ele tem coragem? Eu tenho. Vai estudar, vou terminar. A primeira restauração da Bíblia, a primeira restauração da humanidade, Deus reconstruiu tudo. E por que Ele não pode reconstruir a tua vida de novo? Por que Ele não pode? Se Ele reconstruiu coisas mais difíceis, os céus e a terra e a tua vida, me perdoe, não é de nada, porque Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, mas só recebe aqueles que creem. E como é campanha, você sabe, é a profética do começo até o fim. Por quê? Porque Deus gosta de fazer o impossível acontecer. E eu queria que você que tem uma causa impossível, a sua vida está impossível, de restauração, de reformulação. Primeiramente, eu queria que você pensasse e fechasse seus olhos o que precisa de restauração. Se você já sabe aonde está doendo, aonde o parafuso aposta, você já sabe onde é o local específico que precisa ser restaurado. Campanha é ato profético. E se você acredita que Deus pode restaurar, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Quando você pensa, eu vou chamar o ministério de louvor, não se preocupa, está bem cedinho. 20:09 ainda, olha que bênção. Bora, meu filho. O que precisa de restauração na tua vida? Se você crê que Deus pode restaurar, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Não estou te pedindo para você me aceitar Jesus, não, é campanha, filho. É um Deus que surpreende. Se você acredita que Ele pode restaurar, sai do teu lugar e vem à frente. Que é tua vida sentimental, é uma vida financeira. Você quer uma nova oportunidade, Deus dá uma nova oportunidade, mas é para aqueles que creem.
enquanto isso você fecha os olhos. Deus falou no meu coração para formular a campanha Deus que surpreende. Eu queria louvar uma música para você. Queria que você pensasse nas coisas difíceis da sua vida. Você está junto, não tem possibilidade de um casamento. Quando eu acho que perdi todo o dinheiro que eu quando eu acho que alcancei os meus pensamentos, Deus me faz entender o limitado que sou, me mostrando que tu és. Deus me surpreende, me faz entender que limitado sou, me mostrando quem tu és, o Deus que surpreende e que me ensina sempre. Deus ensina que precisa confiar, mesmo sem compreender, porque a vida é difícil, mas o Deus que surpreende, um dia após o outro, faz o sol brilhar para você inédito outra vez. O Deus que surpreende é o Deus que faz o impossível acontecer. Talvez nessa noite você está com alguma enfermidade no seu corpo, e pela fé no nome de Jesus eu queria que, se você possível for, colocar a mão na enfermidade, coloque a sua mão na enfermidade. Se for área financeira, coloque a sua mão no seu bolso. Se for a sua vida sentimental, coloque a sua mão no seu coração. Se
Estamos em campanha, batalha com fé. E Deus gosta de coisa detalhada. Se for a tua família, coloca a mão no teu coração também. Porque aonde tu guarda os teus tesouros, ali estará o teu coração. Talvez o teu tesouro seja a tua família, que precisa de restauração. Coloca a tua mão no teu coração. Vou ministrar a tua vida nesse momento. E eu sei que terá testemunho, porque o nosso Deus é um Deus que surpreende. Eu estou pregando nessa noite na campanha o Deus que surpreende sobre restauração. Algo que você perdeu, algo que foi destruído, também inclui a restituição. Novas oportunidades estão sendo geradas quando você está de olhos fechados, colocando a mão na enfermidade, colocando a mão no bolso, porque é uma nova oportunidade. E o Deus que surpreende está aqui, basta apenas você crer. O impossível vai acontecer na tua vida. Profetizo você que está tomado nas dívidas. Deus vai entregar um plano de escape, vai abrir uma porta de escape para a tua vida. Você vai ter negócio pronto, vai ser abençoado. Ou então você subirá de cargo, mas é responsabilidade. Porque Deus dá, mas também Ele cobra responsabilidade. Ele está entregando algo que é dele, porque as riquezas é de Deus. Mas você precisa administrar aquilo que Deus vai dar essa noite. Se seja uma enfermidade, faz um fundo de restituição. Se você tem uma enfermidade alojada no seu corpo, se você não pode tocar nas partes, coloca a mão no teu coração nessa noite. E o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu preocupo todos os dias da minha vida, depois que eu voltei para a sua casa, é só uma palavra. E Ele vai te curar essa noite. Não vai precisar passar por cirurgia, não vai precisar passar pela mão de homens, porque se você acreditar, Deus te cura nessa hora. Talvez a restauração é na sua vida mesmo, que não consegue se libertar. Eu falo de libertação, pastor, eu não consigo me libertar. Eu minto, eu roubo, pastor, eu não sou nessa momento, eu não consigo. Mas o Deus da restauração está aqui nessa noite, e Ele vai te tocar, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Aleluia, fecha meus olhos no coração, específico agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, Ele está fortalecendo esse coração. Primeiramente, nos planos principais da morte, Pai, porque a destruição, ela vem dos espíritos demoníacos, espíritos de Deus, aonde vem o espírito de verdade. Começa a libertar, começa a libertar, aonde se machuca na rua, Senhor, estraga a finança dessa homem, essa mulher, ai, Deus Jesus, eu decreto essa potência, esse poder de Deus, aonde se derrubou a vida dessa mulher, autoriza agora, Pai, faz o milagre acontecer, surpreende a nossa vida, Pai, vamos ver Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, aonde tiver o demônio, vai recorrer, vai sair. Deus da restituição, Deus da restauração, Deus que é soberano, Ele se levanta para os teus receba a tua cura, receba a tua restauração financeira, física, sentimental, espiritual. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu aprendi algo nesses últimos dias.
diga assim: não há impossíveis na sua vida. Pastor, quando eu faço isso, você não tem confiança em Deus. Deposita a tua confiança em Deus. Em Deus. Encontra esse elo. E não é impossível na tua vida. Sentimental, espiritual, familiar. Como elo, deposita a tua confiança em Deus. E não é impossível na tua vida. Continua depositando a confiança em Deus. Deposita a tua confiança em Deus. Continua. Deposita a tua confiança em Deus. 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 Entrega as dificuldades. Quando deposita a sua confiança, porque a Deus não tem deposita a sua confiança em Deus. Deposita a sua confiança em Não há impossíveis. Você acredita nisso? Receba em nome de Jesus. Pode voltar aos seus assentos.
nessa noite.